Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre passagem por referência para funções. Como de costume, eu gosto de começar mostrando o problema para depois mostrar a solução que pode ser tomada para resolver ele, tá certo? O problema é o seguinte, vamos criar uma função que retorna as raízes de uma equação usando a fórmula de Bhaskara, certo? Eu acredito que vocês tenham passado um bom tempo do ensino médio aí fazendo, ou até do fundamental, trabalhando com a fórmula de Bhaskara, né? As equações do segundo grau, que a gente consegue determinar os zeros da função a partir dessa formulazinha aqui, que muitas vezes a gente tinha decorado, não é? Então tá, mas dá para transformar isso numa função? Claro, bem tranquilo. Na verdade, ela já tem toda a cara de uma função, né? Ela precisa receber algumas coisas por parâmetro, alguns dados por parâmetro, que é o valor de B, o valor de A, o valor de C, né? Ela faz uma série de cálculos matemáticos e retorna um valor. Mais ou menos, né? Por causa desse mais ou menos aqui, ela precisa, a fórmula de Bhaskara, ela retorna dois valores para o x, tá certo? Como o valor que der como resultado dessa raiz pode ser negativo ou positivo, isso na maioria das vezes produz dois valores diferentes, certo? x1 e o x2, ou o x' e o x2', como vocês usavam, né? Então, esse é o nosso problema. A gente precisa criar uma função que retorna mais de um valor. As funções que a gente criou até agora, com o comando return, na linguagem C, só permite retornar um valor, certo? Pode ser inteiro, ponto flutuante, seja o que for, mas um valor só. Como a gente conseguiria contornar esse problema aqui para fazer a nossa fórmula de Bhaskara, a função da fórmula de Bhaskara, afinal, retornar os dois valores, certo? Então vamos para o código-fonte e vamos dar uma olhada nisso. Aqui eu já coloquei aqui o modelo da função, né? Para quem não lembra, a função do segundo grau, f de x, ax ao quadrado, tá certo? Aquele valor que acompanha o x ao quadrado é o a, o valor que acompanha só o x é o b, e o valor que está sozinho ali é o c. Então essas vão ser as variáveis que vão ser passadas por parâmetro para a função, né? E a fórmula de Bhaskara vai retornar, quando o f de x for zero, na situação do zero, das raízes da função, né? Então, quais são os valores de x? Quando f de x for zero, quais são os valores de x? Eu já coloquei alguns exemplos aqui, para a gente não ficar calcular tudo aquilo à mão, já calculei previamente uns exemplos aqui para nós, tá? Essa função aqui, f de x, x ao quadrado mais 3x mais 2, ela tem que produzir esses valores aqui de x1 e x2. Essa outra tem que produzir esses valores aqui, de x1 e x2. Essa função aqui, ela não tem raízes reais, porque o delta fica negativo, como a gente vai ver depois. Né? Já dá para ver agora até, olha só. Qual é a regra do delta? O delta às vezes a gente calculava separado, né? Depende muito do professor de matemática de vocês, né? O meu fazia calcular separado, delta aqui, e aí ficava, a gente já sabia de cara se ia dar um valor negativo ou não. Quando dava negativo aqui dentro da raiz, não adianta continuar, né? Porque a gente não consegue, a menos que trabalhe com números complexos, que não é o que a gente vai fazer aqui, continuar a operação, né? Então, 2, ó, o b é o 2, né? 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4ac 4 vezes 3, 12. O A vale 1, né? Mas então fica 12. Então fica o quê? Fica 4 menos 12, dá menos 8. Um valor negativo aqui dentro da raiz que não pode se continuar, né? A situação onde o A é zero também. Por que aqui o A é zero? Porque o x ao quadrado não aparece, né? Seria como se fosse isso aqui. É 0 x ao quadrado, né? Certo? Essa aqui também não vai produzir um valor real, porque aqui embaixo, ó, o divisor 2a, 2 vezes a, dá zero, né? Uma divisão por zero, ela dá um valor infinito se a gente estiver falando de cálculo, ou então estiver trabalhando aqui na nossa, com nossos valores de ponto flutuante, a gente acaba dizendo que não vai dar para fazer, né? Não dá para fazer esse cálculo, então a gente vai ter que tratar essas situações. Tá. Mas esses exemplos só para facilitar. Vamos fazer a nossa função aqui. Vou copiar aqui, Bhaskara. Eu vou só chamar de Bask, que é mais fácil. Eu poderia fazer ela retornar float, ó. Float, Bask, recebendo por parâmetro o quê? Float A
float B, float C, certo? Afinal de contas pode ter vírgula, né? E aqui dentro eu vou fazer o meu cálculo, então. Vou começar calculando o delta, justamente. Vai ser um valor de ponto flutuante também. Deixa eu ver se eu consigo manter aqui a minha imagem aqui do lado para ficar olhando. Ó. Delta é tudo isso que está aqui dentro, né? Delta recebe B ao quadrado, e aí vocês podem fazer assim, ó, B vezes B, ou usar a função power, né? A função POW da biblioteca math.h. Menos 4 vezes A vezes C. Dá para fazer direto assim numa linha, certo? Isso é o delta, tudo que está dentro da raiz aqui, né? Ok. Depois, o x1 eu consigo calcular, né? Qual seria o valor do x1? Float x1 recebe o quê? Menos B mais, do mais menos, né? Raiz quadrada no C é a função squared, SQRT, squared de delta. Tudo isso dividido por 2A, certo? Tudo isso dividido por 2 vezes A. Certo? Vou botar entre parênteses aqui o 2 vezes A também. Para que eu force a fazer primeiro essa multiplicação do 2 vezes A, para depois fazer a divisão. Tá, ok. Então, poderia agora fazer o return x1. Mas como retornar o x2? Esse é o problema, certo? Não funciona parcialmente, e aí, né? Vou ter que criar duas funções. Vamos fazer aqui no terminar a nossa função, ó, printf informe os valores de A, B e C para calcular só os valores de A, B e C, para simplificar aqui. E aí eu vou dar um scanf %float, %float, E comercial A, E comercial B, E comercial C. Hoje, finalmente, a gente vai entender esse Z comercial aqui do scanf. Tem que declarar, né? Float A, B, C. Tá? E aí, eu também declararia aqui minhas variáveis x1. Já vou deixar declarada x2, por mais que eu não consiga usar ela ainda. Poderia fazer isso, né? x1 recebe BASIC passando por parâmetro A, B, C, e aí printf, vou botar um /n aqui, x1 é, e aí vou imprimir aqui um float, mas com duas casas decimais, certo? Que é o valor de x1 retornado pela função. Valores de A, B, C. Deixa eu usar esse mesmo exemplo aqui. Aqui o A é 1, né? Porque não tem nada na frente do X. 1, 3 e 2. 1, 3 e 2. O valor de X1 é menos 1.0. Tá certo isso? É. Tá certo. Mas, e o X2? Esse é o nosso problema. Tá certo? Então, eu vou retomar aqui a nossa aula. E aqui já está aparecendo a solução, tá certo? A solução é passagem por referência, que é o assunto da aula de hoje. Do que se trata isso? Primeiro, existem dois tipos de passagem de parâmetros em C, então. Passagem por valor e passagem por referência. A gente já usava as duas formas. Nos exemplos que a gente já trabalhou com funções, a gente já trabalhou com ambas as maneiras. Mas a passagem por valor é a forma mais clássica. Os valores dos parâmetros eles são copiados para dentro
da função que eu chamo, da main, por exemplo, para dentro da função chamada. Olha esse exemplo de código aqui, onde eu tenho uma main e uma função chamada func, certo? Uma função chamada func que recebe por parâmetro um inteiro x e retorna um inteiro também. Ela é chamada aqui no main, ó, certo? Faz algumas coisas aqui, né? Atribui 1 ao A, depois passa esse A para dentro da função, pega o retorno e imprime aqui tanto A quanto B. Ok? Muito bem. O que na prática está sendo feito aqui? Esse valor que eu estou atribuindo aqui, poderia ser o usuário ter informado também, com um scanf. De qualquer forma, na linha 14, eu estou passando ele para a função. Passando por valor. Passando por valor. Isso significa o quê? Que o conteúdo, o valor que estiver dentro da variável A, vai ser copiado para dentro da variável x da minha função. É o que essa seta está indicando ali. Está indicando essa operação de cópia, certo? É a utilização mais comum, é o que a gente vinha fazendo até agora, né? A maioria das vezes que a gente trabalhava com funções, justamente era passagens desse tipo. O valor da variável é copiado para dentro de x, tá? Tinha faltado aparecer o texto aqui. A saída impressa aqui vai ser A igual a 1 e B igual a 6. Por quê? Vamos acompanhar rapidinho esses valores aqui. O A está recebendo 1, né? Daí ele está sendo passado para dentro dessa função, sendo copiado aqui dentro. Aqui nessa primeira linha da função é feito x recebe x mais 2. Ou seja, x está valendo 1, né? Foi copiado o valor 1 dentro dele. 1 mais 2, 3. Então fica guardado 3 dentro dessa variável x, certo? E y recebe x mais 3. Então, como o x está valendo 3, mais esse 3 aqui, fica guardado dentro do y 6. Esse 6 é retornado para cá, é retornado e guardado dentro de B, e aqui acaba sendo impresso. O valor de 6 é B, impresso corretamente. E o valor de A? Ele permanece valendo 1, certo? Era de se esperar, né? Porque aqui ele recebeu 1, e por mais que ele tenha sido passado lá para dentro da função, ele não foi modificado. Lembra que eu sempre falei do escopo das funções, né? O escopo delas faz com que o que eu fizer aqui dentro não se reflete para fora dela. Mais ou menos. Hoje a gente começa a ter uma situação onde eu posso escrever códigos dentro de uma função que vão alterar variáveis que estão em outro lugar. Certo? E às vezes a gente precisa justamente fazer isso. Nesse exemplo, não. Aqui não aconteceu nenhuma alteração. Por mais que eu alterei o x, eu alterei ele aqui, ó. O x, esse x aqui, que recebeu a cópia do valor de A, ele passou a ter um outro valor aqui dentro, né? Ele passou a receber ele mesmo mais 2, então ele passou a receber 3 aqui dentro. Mas isso não alterou ele lá fora, tá certo? Na passagem por referência, isso teria alterado. Passagem por referência trabalha com ponteiros, tá certo? A gente não vai aprofundar muito em ponteiros aqui, é um assunto extenso da linguagem C, é um recurso bastante poderoso da linguagem, que ela permite trabalhar com endereços de memória. Eu consigo passar endereços de memória e não só trabalhar com o nome das variáveis, mas também trabalhar com seus endereços e manipular seus endereços e fazer, em tese, qualquer coisa com a memória do computador na linguagem C. Então, um exemplo desse mesmo código aqui, agora trabalhando com passagem por referência. O que mudou? Primeira grande alteração, esse asterisco, que não é símbolo de multiplicação. O asterisco na linguagem C ele tem essa outra utilidade. Quando ele vem acompanhado do identificador de uma variável, ele serve para me dizer que eu estou trabalhando com ponteiros. Ele serve aqui para dizer que eu não vou trabalhar, que vai ser uma passagem por referência. É isso que ele vai me dizer, que vai ser uma passagem por referência. E aí dentro da função, sempre que eu usar essa variável, que eu quiser pegar o valor dela, eu vou usar asterisco junto. Só isso. Seja qual for a variável, se fosse x, y, z, qualquer nome de variável, vai ter o asterisco acompanhando, quando eu quiser fazer passagem por referência, certo? E isso muda, então, na declaração da função, muda que vai o asterisco. Dentro, ao usar a função, muda que aí sempre vai o asterisco junto. E ao chamar a função, eu uso esse símbolo aqui, o e comercial, acompanhado do nome da variável, que é o que a gente já conhecia, que é o que a gente usava no scanf ali. O e comercial, né, quando ele está sozinho junto com o identificador de uma variável, ele não serve para fazer o AND. Né? Quando tem os dois e comercial junto, a gente está fazendo uma coisa AND outra, né? Operação lógica de e,
duas coisas têm que ser verdadeiras. Aqui não. Ele serve para recuperar o endereço de memória que a variável A está ocupando. Ele recupera o endereço que o sistema operacional deu para o nosso programa para aquela variável A. E aí eu consigo passar esse endereço, é o que está sendo feito ali, está sendo passado para dentro da função func, certo? Então, para passagem por referência, a gente precisa de dois operadores novos. O e-comercial, que faz essa função de recuperar o endereço de uma variável, e o asterisco, que recupera o valor apontado por um determinado endereço, certo? Essa é a novidade, somente esses dois operadores aqui. E aí como funciona? Ó? A ideia é que quando eu chamo func A, estou passando o endereço, func passando A, eu estou passando no endereço de A, na verdade. Eu estou dizendo exatamente onde está a minha variável A na memória. Né? Se alguém passar o endereço de vocês para qualquer pessoa no mundo, essa pessoa tiver recurso, ela consegue chegar lá na tua casa, não é isso? Se ela souber teu endereço. Exatamente a mesma ideia. Então eu sei, a função func agora sabe o endereço de x. Ela pode não só pegar e ler o que tem dentro de x, como ir lá e alterar. Tá certo? Eu posso ir lá e alterar o que está lá dentro daquela posição daquele endereço. É isso que é copiado em vez de o valor. Não é copiado o valor, é copiado o endereço. E aí eu consigo ter a possibilidade de alterar. O que vai acontecer nesse mesmo código aqui se eu imprimir o resultado? A saída impressa. Lembra que antes o A ficou em 1? Né? Porque A recebeu 1 dentro da main. Agora, esse A está sendo passado por referência. Sendo passado por referência para dentro de func. E aí, aqui dentro, onde eu estou fazendo x, recebe x mais 2, eu estou alterando o lugar original da variável A. Estou alterando o lugar original. E aí, o x que valia 1 passa a receber 1 mais 2 passa a receber 3. E agora, lá dentro da main, depois que saiu fora da função, que acabou a função, e eu imprimi o valor de A, ele vai ter sido modificado. Tá certo? O que essa passagem por referência me permite? Me permite, veja como eu pude alterar. Eu usei esse valor de x para fazer o cálculo, mas eu também pude alterar ele. E a gente pode ter quantos ponteiros aqui a gente quiser, quantos a gente quiser. Então a gente consegue fazer uma função que retorna, afinal de contas, quantos valores eu quiser, tá certo? Além disso, tem a questão de economizar a memória, porque em vez de eu estar fazendo uma cópia, né? Aqui eu estava antes eu copiava o valor de A para dentro da função, tá certo? Agora eu estou usando o mesmo endereço de memória, certo? Fica um pouco mais complexo o código, porque tem que lembrar de botar os asteriscos e o e-comercial, né? E nós já fazíamos isso, né? Nós já fazíamos isso, é o que eu falei do scanf. Lá no início, nas primeiras aulas, eu dizia para vocês, bom, o comando de entrada para ler dados do teclado é o scanf, scanf, né? A gente formata e diz o que vai ler, %d, %d, e aqui diz as variáveis nas quais a gente vai guardar aquele resultado. Mas tem que passar o e-comercial junto. No printf não precisava, aqui tem que passar. Por que no printf não precisava? Porque no printf a gente copia. Scanf e printf são funções, por mais que não seja nós que escrevemos, são funções, né? Então no printf a gente copia o valor que a gente quer passar para dentro da função e bom, beleza, lá dentro da função, seja onde for que ela vai operar, ela vai fazer a impressão ali no console. Agora, quando eu quiser ler, eu estou chamando uma função que vai ler o buffer do teclado e vai me guardar aquilo que o usuário digitou dentro dessas variáveis aqui. Ele precisa poder modificar as variáveis. Ele precisa poder alterar o que está lá dentro. Então, ele precisa do endereço das variáveis. Ele precisa retornar. O scanf precisa retornar valores. E não é um valor, porque eu posso dizer que eu quero ler vários. Aqui eu estou lendo 2 inteiros, né? Se eu sempre pudesse ler um só, é o caso da função gets, né? Que você pode usar para ler string, ou ler uma string. Então, ela até poderia retornar. Mas string ainda tem uma particularidade de ser um vetor, né? Mas se eu quisesse ler um valor só, seria possível fazer o retorno via comando return. Mas como são vários, aqui no meu caso 2, eu tenho que passar o endereço. Por isso que a gente passa o endereço para o scanf. Onde mais a gente já fazia? Nos vetores. Né? Quando a gente passa um vetor por parâmetro para uma função, desse jeito aqui, ó, func2, recebe por parâmetro um vetor de inteiro, né?
e o tamanho aqui, e aí lá dentro eu faço alguma coisa nesse vetor, fazer a soma, fazer a média, né? Mas se porventura eu alterar uma posição do vetor, por exemplo, o vet da posição 1 recebe 42, a gente vai ver que o vetor original lá na main foi modificado também. Isso é uma característica importante do C. Na verdade, os vetores eles são formas mais fáceis de trabalhar com ponteiros. Apenas isso. Eles sempre são ponteiros. Por dois motivos. Pela forma de trabalhar com o C, que a linguagem C tem, né? E também porque poupa bastante memória. Imagina um vetor de 10 mil posições e você passa ele por parâmetro para uma função. Todas aquelas 10 mil posições teriam que ser copiadas para dentro da função, certo? E ia ocupar a memória duas vezes, né? Vetores normalmente são muito maiores do que variáveis comuns, por isso que a maioria das linguagens trata dessa forma. Vetores são sempre passagens por referência, então muito cuidado ao alterar alguma coisa num vetor dentro de uma função. Você estará alterando aquele vetor lá fora da função também. Perfeito? Muito bem. É só isso. Agora vamos para a prática, vamos fazer os exercícios. O 11.1 é para desenvolver uma função que recebe por parâmetro um vetor de float e o tamanho desse vetor. São parâmetros que a gente sempre passa quando a gente passa um vetor para uma função, a gente sempre passa. Até aí não precisamos nos preocupar com passagem por referência. Mas o que eu quero que retorne nessa função? A média, a mediana e a variância. 3 valores estatísticos, né? São valores estatísticos, média, mediana e variância, né? Dê uma pesquisada aí o que é cada uma delas. Média a gente já calculou, mas é a mediana, né? É bem simples o conceito. Variância, né? É uma formulazinha que a gente aplica ali e consegue retornar. Mas então vocês vão ter 3 valores de ponto flutuante a serem retornados. Esses 3 valores devem ser retornados por referência, certo? Esqueci de terminar a função, né? Vamos terminar a função da Bhaskara, né? Agora sabemos como fazer, eu fui direto para os exercícios, tá? Vamos lá terminar a função, olha só. Antes eu não consegui, então, né? Fazer retornar mais de um valor. Agora eu posso. Em vez de eu retornar por aqui, então, pelo return, eu vou adicionar 2 novos parâmetros. Vou adicionar 2 novos parâmetros na minha função. Float x1 asterisco, porque é um ponteiro, é uma passagem por referência, e float x2 também um asterisco antes. Então eu posso misturar parâmetros de passagem por referência com parâmetros normais. Esses aqui são parâmetros normais, né, que a gente já usava por valor. Sim, posso, não tem problema nenhum. Esses parâmetros 3 primeiros aqui serão copiados apenas por valor, e esses outros aqui têm a possibilidade de retornar para fora da função, desde que eu passe lá com o e-comercial. Então, olha só, os valores de A, B e C eu vou deixar passando normal, e os valores de x1 e de x2 eu não vou passar só assim, eu vou passar com o e-comercial aqui. Certo? Viram a diferença? Então esses 3 são parâmetros passados por valor e esses 2 são por referência. Então eu posso ter um tipo de parâmetro, os 2 tipos, ou os 2 misturados, ou apenas por referência, tá certo? Agora eu vou conseguir então imprimir aqui, ó. Printf x1 é tal e x2 é... E aí eu imprimo o x2. Certo? O que faltou ainda aqui na minha função? Faltou fazer o cálculo, né? Aqui antes eu tinha declarado o x1. Não preciso mais, porque ele vai estar vindo daqui. Só que, para acessar ele, eu tenho que acessar com o asterisco. Né? E o x2 vai ser muito parecido o cálculo, né? Vou copiar e colar aqui, ó. Só que o x2 é quando o resultado aqui da minha raiz é menos, é negativa. Certo? O resto fica tudo igual, né? É só menos b, menos. Eu estou usando a opção do menos. Tá, então a função está retornando x1, está retornando x2 por referência. E aí ela não precisa mais desse retorno aqui. Exato, não precisa mais. Essa função, do jeito que a gente tem agora, ela pode ser void. Não precisa mais retornar.
certo? A menos que você queira retornar o x1 de novo, mas por que você usaria isso? Então ela pode ser void agora. Até porque não é interessante misturar, né, as duas formas de retorno. Mas eu acho que ainda vai ter uma utilidade o retorno da função para a gente. Vamos testar aqui. Vamos testar se funciona primeiro. Os valores de A, B e C, vou usar aqui, ó, 2, menos 5 e 3. Ah, não sei qual programa agora eu tenho. Eu tinha os dois abertos aqui, eu vou fechar ambos. E vou executar novamente. 2, menos 5 e 3, né? 2, menos 5 e 3. x1 é 1.5, x2 é 1.0. Estão corretos os valores? É essa segunda aqui que eu testei. Sim, estão corretos, né? Muito bem. Mas e essa situação aqui? Vamos testar essa? Que não vai retornar valores reais, né? A vale 1, tá certo? A vale 1. B vale menos 2. E o C vale 3. Olha só o que temos aqui, né? É um problema de ter incorrido lá nos números complexos, né? Tá. Qual a forma de resolver isso, né? Se eu não quiser trabalhar com números complexos e quiser, por exemplo, mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que eu não posso fazer o cálculo dessa forma. Eu poderia me aproveitar de que sobrou o retorno da função, fazer ela retornar um inteiro só para me controlar, de dizer que o cálculo é possível ou não é possível, por exemplo, certo? Então aqui eu faria o seguinte, ó. If delta for menor do que 0, return 0. 0 vai ser como se retornasse falso, né? Retorna falso, pois não pode ter, não pode ter raiz negativa. Else, tem mais uma situação que eu não posso ter? Tem, quando A for 0, não é isso? Quando A for 0, ó, acontece 2 vezes A, 0. Acontece uma divisão por 0, né? Então eu poderia ainda colocar um outro else aqui. Um outro else if A for igual a 0, também return 0. Isso aqui são só tratamentos adicionais, tá? Nossa função já estava funcionando por passagem por referência. Elas são tratamentos adicionais para garantir aí uma função mais eficiente, ó. Agora eu vou dizer aqui que esse comentário é porque retorna falso, pois não pode dividir por 0. Por 0. Else, aí vai todo o resto do código, né? Daí, se não se encaixar em nenhuma dessas situações, então só vou indentar aqui, vou selecionar tudo isso aqui. Tudo isso está dentro desse último else. E aqui, return 1. Ok, o cálculo pode ser feito. Estão vendo? Então, se ele entrar no else é porque realmente pude fazer. Então, muito bem. No main agora eu posso tratar. Eu posso pegar e declarar uma variável aqui do tipo int e fazer aqui r recebe basic. If r for igual a 0, printf impossível calcular. Else, então sim é possível calcular, né? Opa, o deve ser adora fechar as chaves para mim e eu não gosto.
Se for 0, digo que é impossível calcular, só faltou um barra n aqui. Caso contrário, daí sim eu posso imprimir tranquilamente, certo? Valores de A, B e C. Vamos repetir então, colocar esses valores aqui agora. 0, 4 e 3. Vamos ver. 0, 4 e 3. Impossível calcular. E aí ele não imprime o x1 e o x2. Perfeito? Então, olha só, fica um exemplo bem completo, né? Passagem de parâmetros normais por valor, passagem de parâmetros por referência, e além disso a função ainda me retorna não mais o valor do cálculo, mas sim um valor de controle, baseado em 0 ou 1, né? 0 ou 1, para me dizer se eu posso seguir adiante ou não, tá certo? Muitas vezes as funções, elas acabam, quando eu preciso retornar vários valores, a gente acaba fazendo algo desse tipo, uma função, um retorno só para dizer que foi feito com sucesso ou não, né? Indicando um erro, às vezes, um código de erro, e o retorno efetivo sendo feito por referência, quando eu preciso trabalhar com vários valores. Agora sim, vamos ver os outros exercícios aqui. O 11.1, então, ele vai ter essa situação, né? Ele vai ter passagem de parâmetro por valor, apesar que o vetor sempre é uma passagem por referência também, mas é uma que a gente não vai alterar, não precisamos colocar asterisco, nem e comercial quando a gente trabalha com vetor, tá certo? E média, mediana e variância, aí sim vai ter que ter o e comercial e vai ter que trabalhar com um asterisco para a gente conseguir acessar isso dentro da função. E aí escreve uma main para poder testar isso, né? O 11.2 é para escrever uma função, criar uma função que recebe uma string. Uma string nada mais é também do que um vetor de char, né? E transforme todas as suas letras em maiúsculas, tá certo? Então, vamos pensar como fazer isso, dê uma pesquisada, como eu consigo transformar, qual a função em C que eu uso para transformar uma letra, um char por vez, em maiúsculo. Porque para transformar todos é só fazer um for, né, percorrendo todas elas até o fim do vetor. Onde termina o vetor? Vou passar o tamanho do vetor, que nem eu passei na 11.1. Não precisa passar o tamanho, porque nas strings, o caractere /0, bem assim, ó, entre aspas simples, barra invertida 0, ele significa null, ele é usado para delimitar o fim das strings. Então, você pode fazer um for, um while, enquanto não encontrar, ou usar um for com a condição de que o caractere não seja o /0, né? Ou simplesmente usar a função strlen, que retorna o tamanho de uma string, o comprimento de uma string. Também tem que escrever um programa para testar essa função. E o 11.3 fazer uma função de novo que trabalha com uma string. Só que, olha só, essa função 11.2, ela alterou a string no meu vetor original. Eu passei só um vetor para ela, só um parâmetro, então. E como todo um vetor já é uma passagem por referência, então automaticamente eu fiz a alteração, eu vou alterar cada letra dentro do próprio vetor, que nem aqui. Fui muitos slides para trás. Que nem aqui, certo? Vocês vão estar alterando, só que vai ser um vetor de char. Então, automaticamente, ele já vai ter alterado no meu vetor original. O 11.3 é para fazer algo semelhante, mas é para retornar em maiúsculo apenas a primeira letra de cada palavra. Como é que eu sei que começou uma nova palavra? Vai ter o espaço, né? Exercícios, aula 11. Tem um espaço, daí a próxima letra é maiúscula. Logo depois de um espaço. Só que dessa vez tem que retornar dentro de um outro parâmetro. Então vocês vão passar dois parâmetros para essa função, o nome que vocês escolherem. O primeiro não pode ser alterado. Isso significa que vocês vão ter que copiar todos os caracteres para o segundo vetor, fazendo um for também, um laço de repetição para fazer isso. Tá? Em todos os casos, sempre tem que criar uma main para testar as funções que estão funcionando, né? Aí pode pedir para os dados para o usuário ou fixar, tanto faz. Né? Mostrar então a utilização na main e imprimir os dois vetores, né? Mostrando que nada foi alterado, certo? Imprimir vetor aqui pode ser simplesmente imprimir o printf string, né? Imprimir a string, tá certo? Então, de passagem por referência isso, não é muito extenso, é bom praticar apenas, tá certo? O conteúdo não é muito extenso, desejo a todos aí bons estudos, uma boa semana e até mais.